Bom dia, gente. Vamos dar início a mais uma aula de geografia, tá? Dando continuidade ao nosso assunto dinâmica demográfica, hoje nós iremos tratar mais especificamente sobre economia e sociedade. Começamos entendendo, né, o que vem a ser população economicamente ativa e população economicamente inativa. A população economicamente ativa, ou PEA, como é mais conhecido, tá? Também chamado de população em idade ativa, compreende todas as pessoas a partir de 10 anos, tá? Que estão empregadas ou à procura de emprego por até um ano. Tá? Essa idade de 10 anos, tá? Ela não é igual para todos os países. Tem alguns países que consideram a população economicamente ativa a partir dos 15, outros dos 16 anos. Tá? Então, são todas aquelas pessoas, corresponde àquele grupo de pessoas que a partir de 10, 15 ou 16 anos, isso depende de cada país, que estão empregadas ou à procura de emprego por até um ano. Tá? Já a população economicamente inativa, também chamado de PEI, né, abreviatura PEI, é representada por aquelas pessoas que não estão empregadas, como as crianças, estudantes, aposentados, subempregados, desempregados, tá? Acima de pessoas que estão desempregadas por mais de um ano e também as donas de casa. Essas pessoas são consideradas, tá, como população economicamente inativa. Tá? Uma grande preocupação por parte dos governos em todos os países é com esse contingente, com um contingente elevado de população, da população economicamente inativa, tá? Isso porque quanto mais gente desempregada, é menos pessoas contribuindo para a previdência social. Portanto, isso gera um aumento nos gastos com a aposentadoria. Tá? Porque quem paga a aposentadoria dos idosos é justamente a população que está empregada. Tá? Geração de empregos também, né? Como os governos devem agir, né? Tomar medidas para absorver essa população que está fora do mercado de trabalho. Políticas sociais de ajuda de custo, né? Investir em educação, principalmente para crianças e jovens, e assim por diante. Tá? Aqui nós temos um gráfico do Brasil, né, da população, a população total do Brasil, população economicamente ativa, tá, no período de 2010 a 2060, né, uma projeção até 2060. A linha a de cima, a linha laranja, né, ela mostra a população total do Brasil, e a linha de baixo, a linha azul, ela mostra a população economicamente ativa. A gente observa que a população absoluta do Brasil tende a crescer até mais ou menos por volta de 2046, 47, tá? A população brasileira tende a crescer, sendo que a partir daí ela tende a diminuir, beleza? Ela vai começar a diminuir lentamente. A população economicamente ativa, ela vai crescer até mais ou menos, né, por volta de 2037, 36, 37, quando a partir daí ela tende a diminuir, tá? Então isso é uma grande preocupação para os governos brasileiros, né? Se a população continua crescendo e a população economicamente continua, vai passar a diminuir, tá? Nós vamos ter um problema que, segundo alguns estudiosos, segundo alguns governos, né, de que essa queda na taxa, no total, aliás, da população economicamente ativa, significa que é menos gente trabalhando. Isso representa que muita gente vai se aposentar. Então, a população em idade, condições de trabalhar, ela tende a diminuir, refletindo no aumento da população aposentada. Tá? E aí vem aquele problema que eu falei agora há pouco para vocês na lâmina anterior, que é o gasto com aposentadoria. Aqui a população tende a aumentar gradativamente, né? E só vai a partir de 47 ela tende a diminuir.
Então, aqui você começa a ter um problema, principalmente entre 2037 e 2047 aqui, mais ou menos, tá? Cerca de 10 anos com grande preocupação por parte dos governos, né? Se a população economicamente ativa tende a diminuir, tá? Isso significa que um grande número de pessoas estão se aposentando. E aí, como manter pagar a aposentadoria dessas pessoas? Tá? Por isso que vários governos, inclusive o brasileiro, né, o governo brasileiro recentemente fez algumas mudanças na aposentadoria, né? Espichou o tempo para se aposentar. Tá? Retardou o tempo para se aposentar, jogando lá para 65, 70 anos de idade, ou até mais, dependendo da situação do caso, de quando a pessoa começou a trabalhar, quanto tempo que ela tem de carteira assinada e assim por diante. Tá? Um outro aspecto ligado à questão econômica e social são os indicadores, tá? Vocês já devem ter ouvido falar sobre os indicadores de desenvolvimento humano. O mais conhecido é o IDH, tá? Tem vários indicadores, tá? Indicadores socioeconômicos. O IDH é o mais conhecido e o outro é o índice de Gini, tá? Vamos trabalhar apenas, discutir brevemente, né? Não vamos aprofundar, apenas esses dois. O índice de desenvolvimento humano, que é o mais usado, tá? Para medir o nível de desenvolvimento socioeconômico dos países, tá? Como que ele é feito? Tá? Com base um cálculo realizado pela ONU, né, para medir o grau de desenvolvimento da população dos países e leva em consideração três aspectos: o nível de instrução, ou seja, o tempo de estudo, né, a expectativa de vida, tá, e o produto interno bruto, o PIB, né, dividido pela população. Então, com base nesses três elementos, três critérios, é feito um cálculo, e aí você tem, tem um resultado que vai de 0 a 1. Quanto mais elevado for o valor, ou seja, quanto mais próximo de 1, tá, maior é o índice de desenvolvimento desse país. Tá? Quanto mais próximo de 0, pior é a situação socioeconômica deste país. Então, nós temos aqui neste mapa, né, em tonalidade de cores, e a gente observa aqui na legenda, né, os países com elevado índice de desenvolvimento humano, socioeconômico, tá? São o Canadá, os Estados Unidos, Reino Unido, os países nórdicos, aqui da Europa, Alemanha, França e assim por diante, Austrália, Nova Zelândia, tá? E os países com os piores índices de desenvolvimento humano são os países, na sua maioria, estão na África e alguns países da Ásia, são esses com tonalidades mais claras, tá? Aqui nós temos um ranking, né, de 2019, em que mostram os países com os mais elevados índices de desenvolvimento humano. Nós estamos em 2020, 2021, não alterou muito, tá? A gente observa aqui que em 2019 a Noruega aparecia como o primeiro país com menos desigualdade socioeconômica, né? Ou seja, com o melhor índice de desenvolvimento humano, seguido pela Suíça, Irlanda, Alemanha e assim por diante. Tá? O Brasil aparecia numa posição média para alta, né? Já é considerado alta aqui, segundo os especialistas, né? 0,76, tá? Em 84ª posição. Beleza? Então, e os piores países, a sua maioria se encontram na África, como a gente viu na imagem anterior, tá? Aqui aparece para a gente, né, os três piores em 2019, com os piores índices de desenvolvimento humano, é o Chad, República Centro-Africana e Níger. Tá? Já o índice de Gini, tá? Ele não é muito usado, embora já é conhecido, tá? Porque ele leva em consideração a questão, mais especificamente a questão da renda. Tá? É um cálculo bem complexo, que não convém aqui a gente entrar em detalhes, tá? De como ele se faz,
tá? Para se chegar a um nível de desenvolvimento. Aqui já é um pouco ao contrário do IDH, né? Que quanto mais próximo de zero, tá? Pior é a situação, tá? Aliás, ele varia de 0 até 1. Tá? Praticamente é igual o índice de desenvolvimento humano, também que varia de 0 até 1. Tá? Aqui ele diz que vai de 0 até 1, né? Onde 0 corresponde à igualdade, ou seja, quanto mais próximo de 0, mais igualitário ou menos desigual é o país, tá? E quanto mais próximo de 1, pior é a distribuição de renda deste país, mais desigual ele é, tá? Então, que aparece aqui embaixo para vocês, né? Varia de 0, quando não há desigualdade, tá? E até 1, onde você tem desigualdade máxima, beleza? E aqui nós temos, portanto, uma outra imagem com base no índice de desenvolvimento humano, tá? Os melhores, né? Mais próximo de 0, né? Aqui, os melhores aqui, é difícil, imagina, encontrar um país sem nenhuma desigualdade. Isso não existe. Todo país tem uma desigualdade. Por isso que os países mais bem colocados aqui, se a gente pegar, são os países que você tem países pobres também, tá? Considerado países pobres. Então, eles estão os melhores colocados, né? Com menos concentração de renda, né? Que é o índice de Gini, trabalha mais com ele mostra mais a concentração de renda. Os países com menos concentração de renda no planeta são os que estão com próximo de 25, tá? 0,25, né? E os com as piores concentrações de renda são os que estão mais 0,63, tá? Aqui o Brasil, por exemplo, também dados de 2019, o Brasil ficou com uma das piores situações, 0,53, ele vai estar mais ou menos por aqui, tá? Então, está muito mais próximo dos piores do que dos melhores em termos de concentração de renda. Então, a posição do Brasil foi 0,53, que mostra, né, que o Brasil é um dos países com as piores concentrações de renda do planeta. Isso nós sabemos, né? Basta a gente andar pelas cidades e ver, né, um núcleo pequeno da cidade, né, uma porção pequena da cidade ou do país com melhores condições socioeconômicas, com as melhores infraestruturas, e a imensa maioria da cidade ou das regiões, dos estados do país, em condições precárias. Tá? Aqui tem uma outra tabela, né, em que aparece, né, a posição do Brasil em termos de índice de Gini, né, 0,53, né, e o nosso IDH, que é 0,76. Tá? Então, isso é de 2019 também, tanto o índice de Gini quanto o índice de desenvolvimento humano. E a Ucrânia, né, que é um país, é considerado um país subdesenvolvido, é um país subdesenvolvido, só que no índice de Gini ele aparece com a menor concentração de renda. Deixa eu achar a Ucrânia aqui, 25, Eslovênia também está numa boa situação, tá? Ele está com, em termos de índice de Gini, 0,25, né? Ou 25 pontos, mais próximo de 0. Cadê a Ucrânia? Aqui está a Ucrânia. O que é o melhor? Então, de todos os países analisados em 2019 pelo índice de Gini, a Ucrânia é o que apresenta a menor concentração de renda, tá? Está mais próximo do 0. Tá? E enquanto que o Brasil, né, está mais próximo do último colocado, que fica na casa dos seus 65, é isso? 63. Tá? Aqui aparece um país aqui que está mais próximo de 1, né, que é a África do Sul. Então, em termos de índice de Gini, a África do Sul é um dos piores países do mundo em termos de concentração de renda. E o Brasil está próximo, tá, de países como a África, que possuem esse
essa pontuação aqui, ou esse percentual, tá? Então, apenas para vocês terem noção que existem vários indicadores socioeconômicos, né, para medir o nível de desenvolvimento socioeconômico dos países, e os mais usados é o IDH, né, que trabalha com esses três critérios: nível de instrução, expectativa de vida e PIB per capita, e o índice de Gini, que trabalha mais, tá, é um cálculo complexo, mas ele demonstra mais a questão da concentração de renda, tá? Beleza? Então, por hoje é só e até a próxima aula. Até mais.